Pessoal, boa noite. A gente podia dar início à nossa noite, quarta cultural. Quero te agradecer por ter aceito o convite, estou muito feliz. Estava esperando ansiosamente por esse momento desde o ano passado. Então, acho que esse é o mês do Dia das Mães e não poderia ser diferente. Acho que é importante a gente ter um encontro para poder prestigiar esse dia. Então, vamos conversar sobre psicanálise focada em muitas mães, que é um título elaborado pela Caterine. E é isso. Desejo um ótimo encontro a todos nós. Passo a palavra para ti. Obrigada, Carolina. Obrigada à casa. Sempre tão bom estar aqui. Sempre bom ser lembrada, ainda mais ser lembrada com esse carinho. Estou esperando há muito tempo. Parece até uma gestação, né? Que graça! Foi gestado. Que graça! Não, foi muito acolhedor, é muito gostoso estar com vocês e é bom voltar e ser sempre acolhida e quem sabe trazer alguma coisa para a gente trocar. Claro, né? A Carolina me convidou já assim, me seduzindo por completo, estou te esperando há muito tempo, quem não vai nascer assim? Né? Então, esperada há muito tempo, desejada um bom nascimento. E ela me propôs assim, Caterine, a gente está pensando na agenda de maio e tem o Dia das Mães, tem essa possibilidade de se falar sobre mães, ou o que tu quiseres, ou o que tu estiveres estudando. E eu prontamente respondi para ela, olha, eu acho que eu posso falar sobre mães, porque sempre se pode, sempre se tem muita coisa para falar, e quem sabe outras tantas, e as que não se fala, e todas essas. Então, dá para falar sobre mãe. E sempre se está estudando, ou mãe, ou bebê, ou a relação humana. Então, não tinha problema nenhum. Eu ia conseguir falar sobre mãe, tanto pelo lado da psicanálise quanto pelo lado da maternidade, e eu vou brincar a muitas mães de um lado e do outro. Eu vou tocar psicanálise com as mães e as mães com a psicanálise. E vou inserir algumas coisas que eu venho estudando em pinceladas. Mas, de verdade, o que eu queria era que vocês pudessem brincar comigo, porque vocês logo vão entender o que eu quero dizer com o que eu vou trazer. Podem se manifestar ao longo, não tem problema, ou depois, como vocês quiserem. Então, vamos lá. Vamos? Eu vou acompanhando aqui. Mãe, a primeira coisa que me veio à cabeça é um sujeito em processo. E tem poucos impactos na vida tão intensos quanto a maternidade. E na escola do meu filho, escolheram, ao invés de falar Dia das Mães, eu já vou trazer assim, resolveram dizer Dia de quem se dedica. E eu achei sensível, porque é um tema sensível. Eu já cheguei brincando aqui com a Alice, feliz pela presença dela, e pensando no que eu sempre penso. É tão delicado falar sobre mãe, porque é uma experiência tão delicada. E é tão delicado falar quando não está ali a mãe, quando a mãe é outra, quando é um outro jeito de ser mãe. Na verdade, tem muitos jeitos de ser mãe, inclusive de não ser. Então, eu achei sensível essa ideia do dia de quem se dedica. E tem tantos jeitos de ser mãe que eu escolhi esses versos do Arnaldo Antunes para abrir. Saiba, todo mundo teve mãe. Isso é uma cantiga que o Arnaldo fez, ela é cantada em forma de cantiga infantil. Começa com neném, mas esse é o final da música. Todo mundo teve mãe, índios, africanos, alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. Então, eu vou largar assim, porque nós aqui, evidentemente, tivemos mães e eu vou tocar em algumas das que nós tivemos. Por exemplo, essa, né? A mãe visceral, a mãe é essa que gesta, a mãe que vive
uma transformação física e psíquica. E as duas muito intensas. E as duas muito ligadas a nós. Eu escolhi essa poesia, eu vou ler esse trecho da poesia com vocês, porque é muito bonito. E aí depois eu vou falando um pouco mais sobre. Filho, igualzinho a minha poesia, por isso que eu já comecei lá brincando com o trocadilho. Né? Você nunca foi meu órgão. A arte é constante, me habita a hora que quer e a hora que eu deixo. Mas não existe combinado. Não há contratos, nem despejos. Você tem intimidade com meus interiores, com meus defeitos. Me enobrece porque me tornou poderosa, capaz de prosseguir com essa invenção chamada humanidade. Você é a barbaridade de ter feito a minha barriga crescer. Meu corpo os uniu, abriu, escancarou para você sair. De onde eu nunca pus sequer os pés, as mãos, da casa em que vivo e habito, sem nunca ter entrado, porque moro fora de mim. Eu escolhi essa poesia que é de uma poeta, não é de uma psicanalista, de alguém que, como diria Freud, antes dele inventou o inconsciente, e eu acho que traduziu, né? Essa sensibilidade dessa relação tão íntima e ao mesmo tempo com o outro. Então, vamos lá, vamos para as mães. A mãe da psicanálise. Eu vejo o Freud como a mãe da psicanálise, alguém que passou por tudo aquilo que a poesia diz. Alguém que gestou, alguém que desejou, alguém que sentiu as entranhas se mexendo, alguém que sentiu que foi convidado a ir a um outro local que nem mesmo ele conhecia, especialmente alguém que se entregou para a relação com o outro e que quis que esse outro existisse. Então, para mim, o Freud é a mãe da psicanálise. Muitos escrevem o pai da psicanálise, mas ao longo aqui eu vou trabalhar um pouco mais isso, porque eu o vejo como a mãe da psicanálise. Uma mãe zelosa, que teve medo do que ia acontecer com o seu filho. Então, gestou, cuidou, revisou o que estava acontecendo com o seu filho, que tinha medo que alguém fizesse alguma coisa de mal ao seu filho, alguém que quis colocar o seu filho numa escolinha e quis que essa escolinha fosse de muita qualidade, ele chegou a inventar a escolinha, inventou a IPA, inventou a forma da gente seguir cuidando, então, desse fruto dele. Alguém que escolheu amigos para cuidar também do filho dele, alguém que começou todo o processo muito sozinho e depois foi incluindo outras pessoas para cuidar, permitiu a entrada de terceiros, alguém que ficou orgulhoso do seu filho crescer e acho que ele mesmo se dizia orgulhoso do seu filho crescer e a gente, acho que quando tem um filho, a gente tem aquele filho e todo mundo se torna meio filho do filho de todo mundo. Quando a gente tem um filho, a gente começa a cuidar de um bebê que a gente vê, a gente cuida de uma criança que está correndo sozinha pela rua, a gente fica aflito quando alguma criança está sofrendo, a gente se comove quando alguma criança sofre um atentado, a gente cuida dos filhos de todo mundo, a gente vira meio mãe da humanidade. Então, eu diria que o Freud é a mãe da psicanálise, porque viveu todos esses processos ao longo do que nos deixou. Mas eu não sou tão atrevida assim, né? Eu vou mostrar nas palavras dele como ele dizia. Então, a gestação, né? Eu trouxe aqui essa foto também com fases da gestação. Eu sei que vocês estudam muito e tem vários livros dedicados especificamente à gestação. E eu vou pincelar algumas coisas desses livros. A gente divide a gestação em etapas, né?
a etapa da surpresa, da descoberta da gestação. Esse momento é um momento muito impactante, é um momento de muita ambivalência, é um momento de júbilo, é um momento de dor, de dúvida, de angústia. Então, essa é a primeira etapa da gestação. E mais difícil ainda quando não é uma gestação planejada, não é uma gestação desejada. Esse momento passa a ser um momento de tantas outras emoções além dessas que eu falei. E quando ela é desejada, tende a evoluir, obviamente, melhor do que quando ela não é. E quando ela é desejada, parece que fica mais fácil fazer todo mundo desejar também. E quando ela não é, infelizmente, o bom seria que a gente fizesse alguém desejar também. Mas o processo se dá ao contrário. E para que a gente queira ali aquele momento, a gente também precisa entrar em contato com o momento em que alguém nos desejou. E esse momento é revivido, então, ali naquele momento de descobrir a gestação. Depois vem a gestação intermediária, com as mudanças físicas da gestação, que eu, apaixonada, acho encantadoras, mas, de novo, são mudanças como poucas vezes na vida, né? Em 9 meses o corpo vai mudar, vai nascer o bebê e ele vai voltar a um estado que não é o mesmo de antes de iniciar esse processo. Então, de certa forma, as mudanças da gestação são um momento comemorado, o momento intermediário das mudanças físicas da gestação, e muitas vezes um momento que também está sempre embutido na gestação, a gente vai falar de maternidade ao longo disso, um momento de luto também, porque é uma despedida do que a gente era antes daquele momento ali, vivido então físico e psiquicamente. E o momento final da gestação, que é o momento do parto, que se aproxima do parto, que é um momento de intensa expectativa, que a gente vai encontrar, e intenso medo. Como diria, né, o próprio Freud, depois dele e muitos outros, talvez o clímax do encontro da pulsão de vida e pulsão de morte. Ali vai acontecer o nascimento. E, ao mesmo tempo, ali se tem um dos maiores medos e angústias de morte que a gente passa. Então, é um momento, a gestação nos faz não só passar por fases, mas a gente passar por todas as fases do ciclo num período condensado. Mas olha só o que ele mesmo diria, né? Numa carta de 20 de outubro. Essa carta é uma carta para o Fliss. Esse período aqui da gestação do Freud foi um período muito solitário. Foram 284 cartas, né? Eu tirei aqui uma de um apanhado de 284, porque ele se via ali sozinho. E aí eu também me lembrei das mães que desejam muito seus filhos, ainda que desejem sozinhos, ainda que mais ninguém deseje, ainda que alguém, ao contrário, não deseje. E a relevância, a riqueza de uma mãe que deseja, então. O Freud desejou bastante, e a gente sabe que, como muitas mães, ele não sabia bem o que ele desejava. Quando a gente deseja um filho, pode ser que a gente ainda nem saiba bem o que a gente está desejando. Mas eu não vou ler todo, eu só não tive coragem de cortar a carta, fica bonita a carta. Depois eu deixo aí os slides para vocês verem, mas eu vou ler um pedacinho. Certa noite, na semana passada, quando eu estava trabalhando arduamente, atormentado por essa grande dor que parece ser o melhor estado para fazer o meu cérebro funcionar, ou a barriga, sabe, né? As barreiras subitamente se ergueram e o véu se afastou e tive uma clara visão, desde os detalhes das neuroses até as condições que tornam possível a consciência. Ele vai contar aqui metade do que ele faz ao longo de toda a obra, sobre os neurônios, sobre a teoria da quantidade, processo primário, secundário, leis biológicas da atenção, defesa. Então, metade do que ele ia encontrar ao longo de muito tempo já estava na barriga dele e é assim que é.
mas eu vou ler só, depois disso tudo, o finalzinho. Tudo isso perfeitamente claro e ainda está. Naturalmente, não sei como conter meu prazer. Também tem essa experiência da maternidade, da gestação, de extremo prazer, que inebria e talvez colabore com essa confusão. E em alguns momentos a gente tem um pouco mais de clareza, mas imersos no prazer que, como Freud bem dizia, né, é uma experiência física e psíquica. A pulsão, ela é uma experiência física e psíquica. E a maternidade, ela é necessariamente uma experiência física e psíquica. Vamos lá. E o parto? Parto, o próprio Freud dizia, né, que era o protótipo da angústia. E o parto, ele, na medicina, a gente chama o trabalho de parto, porque é trabalhoso. E os dois trabalham. A mãe trabalha as contrações, trabalha o esforço, trabalha a expectativa, trabalha a angústia. A mãe trabalha bastante coisa. E o bebê, quando é um parto natural, trabalha outras tantas. Ele começa a se preparar para sair daquele lugar onde a gente até hoje fantasia que é o melhor que a gente seja, possivelmente seja, e vai passando por apertos e sufocos, e apertos e sufocos, e apertos e sufocos, e vai lidando, então, aprendendo já ali trabalhar com apertos e sufocos que ele vai trabalhar a vida fora. Então, esse é um protótipo de angústia, segundo Freud, e de muito que a gente vai passar a vida fora. Mas eu também escolhi uma descrição a respeito do Freud, dessa vez do Joyce, que é o biógrafo dele. Né? A respeito do parto, evidentemente o Freud escreveu até o final da vida. Mas ele, eu e muitos leitores dele consideram que o melhor livro dele, então já que ele considera, eu me sinto autorizada, é a Interpretação dos Sonhos. Quando ele terminou a Interpretação dos Sonhos, ele pensa que quem teve uma ideia daquelas nunca mais vai ter outra e trata esse livro como a sua obra-prima. Então, eu tratei o nascimento da Interpretação dos Sonhos como o parto. Eu também escolhi essa imagem do parto porque eu acho que na Interpretação dos Sonhos, ele de novo, né? Ali ele conseguiu juntar muito que ele vinha juntando então um pouco antes, naquela fase do projeto, e muito do que ele foi desenvolver vida fora, mas principalmente ali estava o inconsciente, né? Ali na Interpretação dos Sonhos estava muito claro. Mas na Interpretação dos Sonhos tem essa magia, né? Já tinha arte, já tinha já tinha as próprias entranhas do Freud ali. A Interpretação dos Sonhos nasce quando o Freud começa a lidar com seus próprios sonhos e, inclusive, a partir daí, ele não só escreve a Interpretação dos Sonhos, como se lança no entendimento do complexo de Édipo. Então, é este o nascimento, e é por isso que foi tão tocante para ele. Depois de enviar o livro para impressão, o livro dele era para ser lançado em 1899, mas foi escolhida até a data do nascimento, né? E cada vez mais a gente tem essa vontade. Tem uma brincadeira para fazer com vocês. Eu nasci no dia 2 de abril e até hoje brincam muito comigo, que foi o primeiro presente que eu ganhei do pai. Evidentemente, esse registro deve estar falsificado, mas foi o primeiro presente que eu ganhei do pai. O livro do Freud era para ter sido publicado em 1899 e foi publicado em 1900. Mas depois de enviar o livro para a impressão, ele sentiu muito a separação daquilo que fora uma parte tão íntima de si mesmo. E parece que isso também amenizou o seu julgamento sobre o livro. Às vezes nasce e a gente tem a expectativa que nasça um bebê Johnson, né? Eu vou continuar usando essa figura, eu acho que já está na hora da gente trocar ela já faz tempo, mas de qualquer maneira é uma figura bem conhecida.
Então, a gente tem aquela vontade de encontrar o bebê Johnson. E quando a gente encontra o bebê, a gente continua encontrando o bebê Johnson, né? Só que é o nosso bebê Johnson, e esse é o problema. Quando a gente espera encontrar o bebê Johnson, que não foi o bebê Johnson que a gente gestou, que não é o bebê Johnson que está ali na nossa mão, que a gente espera um outro bebê que não é aquele. Aqui pode ter um problema de parto, como eu digo, né? Não aqueles de tocotraumatismo, de sufocamento, mas aqui pode ter um problema de parto. Quando a gente não enxerga no bebê que a gente está vendo nascer, mas é o bebê que a gente queria e continua tendo. Bom, então tá. Amenizou o julgamento dele sobre o livro, já temos aqui o bebê Johnson. 6 meses depois, escreveu que em várias horas infelizes, fora um consolo pensar que após sua morte deixaria esse livro. Freud exprimiu claramente seus temores, aqui é uma provocação a vocês, quanto ao que os psicólogos iriam dizer a respeito dele, e naturalmente fez sobre ele sua habitual crítica depreciativa. Então, como toda mãe, né, que encontra ali o seu bebê, fica receosa. Ele antes estava dentro da barriga, ele antes era especial ali, e era, considerando essa gestação, outras não, mas considerando essa tudo que se queria. E que medo, penso do seu bebê. E aqui a gente vai encontrar as mães que vão então se grudar naturalmente, sadiamente aos seus bebês, com medo que alguém segure, alguém deixe cair, alguém não faça bem como elas fazem, alguém não enxergue a delicadeza e a preciosidade daquele bebê. Então, temos aqui o Freud parindo o seu bebê e muito preocupado. Então, vamos ser cuidadosos com o que ele nos entregou, né? Vamos lá. Sobre as mães. Então, o Freud em si, a respeito da sexualidade feminina e a respeito das mães, por conseguinte, porque a maternidade fica meio misturada, né, na sexualidade feminina, e ele falava num continente negro, e eu acho que ele tem razão, que tem um tanto da feminilidade, um tanto da maternidade, assim como do inconsciente, por isso que é a obra-prima dele, que não vai nunca ser acessado. Porque a gente vai poder conversar aqui 3 horas, contando se estiver, a gente nunca vai chegar lá. E continua sendo o nosso recanto. Então, sobre as mães, ele deixou algumas lacunas, e a gente vai deixar outras três. Mas uma ideia que ele tinha a respeito da maternidade é que seria uma resolução idílica. Eu misturei a feminilidade com a maternidade porque, para ele, depois, então, da interpretação dos sonhos, ele chega a alguns sonhos próprios que relaciona com o complexo edípico e que junta, então, a figura do pai, da mãe e do filho, numa triangulação em que o filho tem um desejo pela mãe e uma rivalidade com o pai. Isso seria, então, para ele, pedra angular do nosso desenvolvimento ou do nosso sofrimento. E no caso das mulheres, ele pensa que a resolução dessa conflitiva seria a maternidade. Porque a mulher, ao perceber a diferença dos sexos, se perceberia como quem não tivesse o falo, como a mãe, e, portanto, desejaria um filho equivalente a um falo. Então, a maternidade para Freud, nessa equação simplista aqui que eu estou fazendo, é uma resolução edípica. Só que o que começa a complicar é que ele dá 3 soluções para a feminilidade. A maternidade seria a resolução edípica. Os sintomas, que seriam quando a sexualidade não é bem encaminhada, e aí as histéricas e todas as neuroses, né? Usando só protótipos histéricas, ou a masculinidade. E aqui que ficam lacunas que agora a gente vai trazer mais opções, né?
Mas, assim, ele não vislumbra uma outra possibilidade de encaminhamento da sexualidade feminina que não fosse a maternidade. E hoje, muitas coisas aqui, né? Talvez a gente possa já pensar, o Freud é uma mãe do seu tempo. Então, talvez muitas mães como o Freud pensassem que a maternidade seria um encaminhamento natural, saudável para as mulheres. Então, o Freud é uma mãe do seu tempo. Hoje, talvez a gente pense em muitas outras possibilidades. E talvez a gente pense não só a necessidade de uma resolução de uma carência, eu queria trazer isso, mas um desejo, que depois eu desdobro. Bom, nessa conjuntura, o Freud, depois, lá no final, reconhece que pensar assim, nesses termos que ele pensou, desde o início, seria ligado a um repúdio à feminilidade. Né? Essa notável característica da vida psíquica dos seres humanos. Então, quando ele dá aquela possibilidade para a feminilidade feminina, ele atrela a saúde à maternidade, mas como uma equivalência de busca ao falo. E é aqui que ele reconhece lá em 37 que talvez essa ideia seja assim por conta de um repúdio à feminilidade. E anos depois, então, eu trago outro autor que vai dizer que ainda que um gênio, ele não estava preparado para tomar suficientemente em consideração as mulheres como mães. O que, de início, lhe dificultou, e aqui vem outras necessidades que a gente passa a ter. Estar atento à transferência materna. Então, eu enxerguei o Freud como mãe. Ele não se enxergou. E hoje, para nós, é natural um analista homem se enxergar nesse papel. No psicanalista homem, ou a contratransferência maternal por parte do psicanalista masculino. Então, ele, neste repúdio, não enxergou a si num papel materno, não lhe foi permitido, por isso que eu digo, ele é uma mãe do seu tempo, não lhe foi permitido se ver neste papel, e nem agir assim. E caso, né, a gente siga, e não sou eu quem segue, né, outros autores seguem, muitos outros desdobramentos. Por exemplo, ao não se ver, talvez ele tenha se impedido de chegar mais perto de momentos mais regressivos, tanto dos seus pacientes quanto dos seus. E por isso a gente pensa que o Freud trabalhou da neurose em diante e não trabalhou com quadros mais regressivos. Vamos outra mãe. Mamãe de leite, né? Por motivos óbvios, esta senhora resgata, né? Esta outra intimidade da maternidade, né? Essa, que não é só amamentar. Ela batizou de seio bom, de seio mal, mas eu me lembro de uma frase, eu só não lembro de qual. Não tô bloqueando nada. Essa senhora resgata, então, né? Ela é uma mãe de leite, não só porque ela diz que ela tem um seio bom, um seio mal, mas porque ela pôs em relevo a possibilidade de nutrir ao outro. Eu não me lembro de quem é a frase, mas é quando a criança mama, ela mama o mundo, não mama só leite. Ela mama o outro, ela mama experiências, ela mama o universo, né? Ela mama o mundo. E essa senhora, então, nos trouxe
a percepção da importância, e aí então vai chegando a esses níveis mais primitivos, mais regressivos e mais intensos da nossa vida, que é a relação com o outro. É por pensar na importância da nutrição do outro, no sentido mais amplo, do outro poder botar a gente para dentro, do outro poder projetar na gente coisas, que ela inaugura a escola das relações digitais, que a gente continua cuidando bem. Então, esta senhora, vamos lá. Além de fazer um retorno, então, à mãe, aqui a gente não tem um repúdio feminino, a gente tem uma relevância do feminino como este ser nutridor, não necessariamente como uma mulher. Ela também se vê inclinada a mexer, já que ela vai, né, para um estágio mais primitivo e para uma relação muito primitiva, mexer no complexo de Édipo, que eu acabei de falar. Ela não só antecipa, porque isso é uma coisa que a gente fala, né? Ela antecipa para os primeiros meses, enquanto Freud situava mais adiante. Ela não só antecipa, como ela mexe. E aqui eu vou me arriscar bastante, mas a gente é mãe para se arriscar na vida, né? Ela não só antecipa, como ela introduz uma outra possibilidade. Nosso sofrimento não é só pela falta do que a gente não tem. Nosso sofrimento também é pelo que a gente tem e perde, tem e perde, tem e perde. A nossa angústia não é só querer aquilo que está lá longe, e até querer o que o outro tem tanto que nos dá em abundância. Então, ela mexe em mais coisas do que na data. E aí a brincadeira com a data, ela mexe em mais coisas do que na data. Ela inaugura a possibilidade daí de, já vinha vindo, se desejar um vínculo. Não só suprir uma carência própria. Isso muda toda a nossa forma de ter relação com o outro. O desejo de um vínculo, não é suprir uma falta mesmo. E ainda mais, né? Os seus seguidores, eu trouxe um deles aqui, se o nosso olhar se volta para os 3 ângulos do triângulo edípico e não apenas as relações do Édipo, então se a gente vira o triângulo, ao invés de olhar a partir do Édipo, a gente olha dos outros vértices, né? E não apenas as relações de Édipo com as figuras parentais, passa a ser reconhecido na constituição de um complexo de Édipo específico, papel essencial desempenhado pelos outros elementos, Laio Jocasta, no caso, seus desejos inconscientes, suas relações, os investimentos identificatórios que recaem sobre a criança e determinam a estruturação inconsciente de sua personalidade. Então, está inaugurada o vínculo, a transgeracionalidade, está inaugurada o nosso Édipo, é o Édipo dos pais, não é só aquela relação que se estabelece ali. Está inaugurado um outro universo. Vamos adiante. E está inaugurado o desejo de um filho, que então passa a ser não só uma carência, mas o desejo de um filho, quem sabe até um homem. Lembram lá que em Amor, Culpa e Reparação, ela fala do desejo do filho na mulher, mas ela fala do desejo do filho no homem. Porque naquela primeira versão, quando a gente pensa que o filho é equivalente ao falo e a mulher deseja o filho por quem deseja o falo, o que a gente faria para pensar que um homem vai desejar? Se ele é portador do falo. Então, aqui se inaugura o desejo de um filho de uma outra maneira, um pai desejante,
outras pessoas desejantes, então, de um filho, e dar não só liberdade aos outros personagens do triângulo, mas quem sabe um pouco mais de liberdade ao filho, porque ele não precisaria ser o falo da mãe. É diferente ser desejado porque se é filho ou ser desejado porque se vai ser o falo da mãe. E a gente encontra aqui no consultório muita dificuldade com isso, com quem pensa que nasceu para ser o falo da mãe. E aí eu resgato aqui uma frase dela. Há muitos fios que servem de ligação entre o relacionamento da mãe com seu filho e desta com sua própria mãe durante a primeira infância. As crianças pequenas possuem um forte desejo consciente ou inconsciente de ter seus próprios bebês. E eu às vezes me angustio quando eu vejo a situação de reprimir os gurizinhos botando bola dentro da camiseta, né? Porque é absolutamente natural, eles viveram aquele universo, eles viveram aquela experiência tão boa para eles e, evidentemente, eles vão querer uma experiência parecida. A realização de um desejo, então, tão importante, tende a torná-la menos agressiva e aumentar sua capacidade de amar o filho. E, além disso, o caráter indefeso da criança e sua necessidade dos cuidados da mãe exigem mais amor do que pode ser dado a qualquer outra pessoa, o que fornece um objetivo para todas as tendências carinhosas e construtivas também. Essa colocação é da Klein. Tem uma outra que eu também gosto, uma outra frase ligada a isso que eu também gosto dela. Aqui ela diz que os meninos e as meninas desejam, e no Amor, Culpa e Reparação ela fala sobre o desejo de filho também no pai. Mas tem uma outra frase dela que é mais ou menos assim: a menina, assim como o menino, mas a menina deseja o prazer que a mãe teve. Não necessariamente o falo que a mãe não teve, mas o prazer que a mãe teve. Porque se houve uma maternidade, então, lá, prazerosa, esta experiência de prazer vai ser buscada. Eu quero ter o prazer que a minha mãe teve. Seja sexualmente, seja gestando, seja amamentando, eu quero ter aquele júbilo que a minha mãe teve. Então, fica um pouco mais prazerosa a maternidade daqui em diante. Vamos lá. Uma mãe suficientemente boa a gente também teve. O Winnicott meio filho aqui dos dois, né, do Freud e da Klein, ele sempre reconheceu muito isso, mas ele é muito criativo. E eu acho que ele é suficientemente bom em vários termos. O Winnicott não teve filhos, né, biológicos, diferente de muitos outros psicanalistas. Ele não teve filhos biológicos. E com isso, ele pôde ter as outras formas de ser mãe suficientemente boa, né? Então, ele evidentemente foi muito mãe dos seus pacientes, e ele começa pediatra, né? Não é à toa. E depois, junto com esses pacientes, sempre tem as mães, né? O paciente pediátrico é um paciente que é um paciente conjunto, e ele percebeu isso. Então, uma das coisas que eu gosto que ele escreve é para as mães. Por todo o processo da maternidade, tu és a pessoa mais apta para cuidar do teu bebê. Então, eu acho que ele foi uma mãe suficientemente boa para as mães. Mas eu vou mostrar nas palavras dele devagarinho o que eu quero dizer com isso. Escolhi esse quadrinho da Mafalda porque tem tudo a ver com Winnicott. Não só o quadrinho em si, mas Mafalda, né? Então, eu vou para o jogo do rabisco aqui com um outro conceito dele que é muito valioso, né? Que é não existe o bebê, né? A gente tem a unidade mãe-bebê. E aqui a Mafalda explica por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu estou mandando, eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha e nos diplomamos no mesmo dia, não foi?
Não existe. Então, a partir de Winnicott, a gente já pensa sempre essas coisas juntas. Não tem mais, agora, né? Retomando um pouquinho, não tem mais aqueles vértices tão separados do triângulo. O Winnicott junta e diz que vai ter uma unidade mãe-bebê. Isso já foi um cuidado com as mães, porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce, né? O bebê é o último que vai se dar conta que nasceu. Por isso é tão difícil para ele, né? Ele vai levar tempo para se dar conta que nasceu. A gente sabe que ele nasceu. E a mãe também vai levar o seu tempo para nascer. E ela precisa lembrar disso. E para renascer, porque tem que nascer junto lá com o bebê, tem que nascer quando chega nessa idade, tem que nascer uma mãe de adolescente, tem que nascer uma mãe de adulto, tem que nascer uma avó, tem que continuar, vai sempre continuar nascendo essa mãe. Quanto mais títulos tiverem, possivelmente vai ficando mais fácil essa relação, mas se deem tempo. Claro que a gente sempre diz isso para as mães quando estão lá com o seu bebezinho de 1 mês. A gente diz, calma, te dá tempo para conhecer o teu bebê. E te dá tempo para te conhecer como mãe. E isso vai ser muito legal também. Porque esse bebezinho que habitou espaços que tu não conhecias, também vai habitar espaços da tua mente que tu não conhecia. Os filhos são assim. Eles habitam espaços físicos que a gente não conhece, a gente mesmo, e muitos espaços psíquicos da gente que a gente não conhece. E acho que, assim como uma análise, a maternidade permite isso. Seja porque a gente vai lá, né, para dentro da barriga da mãe da gente, quando a gente tem alguém dentro da barriga, mas na experiência da maternidade a gente vai para a experiência da amamentação, de engatinhar, de caminhar, e a média das mães diz, eu sinto na carne a dificuldade de não conseguir engatinhar, de ficar com medo de ficar em pé, de cair e de não conseguir comer. As mães realmente revisitam, vão conhecendo o seu bebê, conhecendo espaços seus que se tornaram desconhecidos e agora têm a oportunidade de conhecer novamente. E o desafio é um pouco esse, né? Por um lado, a mãe vai conhecer o seu bebê e o seu bebê vai conhecer a mãe. E ela vai conhecer espaços dela que ela não conhecia e ela vai conhecer um ser que ela não conhece. Também é bom lembrar disso. Porque nessa caminhada, a gente está de fato conhecendo um novo ser. Não é igual a mim quando engatinhei, falei, caminhei, fui adolescente. Ainda bem, diga-se de passagem, que outro adolescente como eu não queria. Não é igual a mim, mas é tão intensa a ligação que parece que sim. Mas o Winnicott foi o cuidador, ele disse, existe uma unidade mãe-bebê. Ele não disse existe uma unidade mãe-adolescente. E nem mãe-puber. Não, daí em diante não é mais assim. E é importante dar conta disso. A gente nasceu ali, juntos. Aquele dia fomos titulados. E dali em diante a gente vai começar a se separar delicadamente, conforme os dois consigam. Conforme eu consigo. E a mãe também. E às vezes precisa que alguém ajude. A melhor hipótese é que o pai, a avó, alguém ajude. Mas pode ser que um analista ajude. E muitas vezes é o que a gente faz. Vamos lá. Winnicott, então, é essa pessoa que diz que seria muito proveitoso levarmos em conta o lugar. Existe algo que chamamos ambiente não suficientemente bom, que distorce o desenvolvimento do bebê. Assim como existe um ambiente suficientemente bom, que possibilita o bebê alcançar a cada etapa as satisfações, ansiedades e conflitos sinados pertinentes. A mãe devotada comum, que é outro conceito dele, né? Essa capaz de preocupação materna primária, essa que
Se um bebê chora, ela não consegue ficar sentada tranquila, porque ela vive a mesma angústia de aniquilamento que o bebê vive, mas aos poucos ela vai conseguindo ficar sentada tranquila. Então, esta mãe devotada como aquela que enlouquece e desenlouquece, capaz de contrair essa doença normal, que lhe possibilitaria a adaptação sensível. Mas essa loucura normal faz com que a mãe consiga se adaptar ao seu bebê num primeiro momento, para depois ajudar ele a crescer. E digo isso porque cada vez mais me preocupa quando vejo mães que não querem fazer essa adaptação ativa ao seu bebê. Querem que o bebê se adapte a elas nesse momento aí, né, dessa unidade. Então, essa mãe do Winnicott é uma mãe que se adapta, que vai falar baixinho. Hoje estou falando baixinho um pouco porque é mais confortável para mim, mas porque é mais confortável para Alice, não vou eu aqui ficar fazendo manhã, tá? A mãe que diminui um pouquinho a luz, a mãe que espera que o bebê seja capaz, a mãe da livre demanda da alimentação, a mãe que não volta a trabalhar tão cedo, a mãe que quer estar ali com o bebê e não quer que alguém esteja distraindo o bebê. E eu estou dizendo alguém na melhor das hipóteses, porque que me dói muito é uma tela distraindo o seu bebê. Então, esta mãe, né, tem o seu lugar. Se adapta sensível, de forma sensível e delicada às necessidades do bebê já nos primeiros momentos, e depois ela continua percebendo as necessidades do seu bebê. Um bebê de 1 ano não precisa mais ficar grudado na mãe. O bebê de 1 ano precisa caminhar. Precisa dar uns passinhos, olhar para trás e ver que a mãe está ali, mas não precisa ficar no colo da mãe. E querer que um bebê de 1 ano, de 2 anos fique quietinho não é uma adaptação sensível àquele bebê naquele momento. Uma criança de 5 anos precisa estar com outras crianças e precisa estar em outros ambientes. Isso também é uma adaptação sensível ao seu filho, ao que ele precisa naquele momento. Um adolescente precisa de um espaço próprio, íntimo, porque ele está tendo uma nova intimidade. Uma mãe sensível que se adapta ao seu filho também vai se adaptar a essa necessidade do seu filho. O Winnicott, então, para mim, ofereceu, né, um cuidado emocional e ele foi cuidador do cuidador, como eu gosto. Seu trabalho foi devotado ao reconhecimento e descrição da mãe que fazia bem ao seu bebê e ao uso desse relacionamento como modelo de tratamento psicanalítico. Então, aqui já temos alguém que foi uma mãe suficientemente boa e que se enxergou no tratamento psicanalítico. E na sequência a gente vai ter de novo isso. Que se dirigirá às mães, talvez para protegê-las de uma puericultura que poderia limitá-las. Então, o que eu disse, quando ele era pediatra, ele dizia: tu és a pessoa mais capaz para cuidar deste bebê. Senão a gente tenta dizer que as mães não sabem. Uma pediatria que poderia ameaçá-las, que é outro pavor das mães: estou fazendo tudo errado, vou matar, o que eu quero, o que eu penso, tá, é uma ameaça. E uma psicanálise que poderia culpá-las. Mãe e culpa é outro binômio aqui quase inseparável, né? Se mãe e bebê é um binômio inseparável, mãe e culpa é um binômio inseparável. E, bom, porque a gente está vendo tudo isso, a importância e relevância da mãe na vida, e com isso, caso esta mãe não seja esta suficientemente boa, acontecem problemas, mas eu acho que tem um outro culpá-las, que é quando se faz aquele movimento, né? Quando se pensa que o desejo de filho é só da mãe. É um primeiro momento em que a culpa gruda mais na mãe do que em qualquer outra pessoa.
ou de uma forma mais profunda, quando se pensa que a ambivalência está ligada só à gestação. De novo, a gente vai colar a culpa nas mães. Mas ainda tem, né, a possibilidade da... Quando a gente pensa que as mães, por estarem suprindo uma carência, então, e aqui tem muitas possibilidades, quando está suprindo uma carência, joga no filho a sua agressividade relativa à sua carência. Então, é outra possibilidade de colar a culpa, né? De identificar a culpa com a mãe. E o Winnicott tentou cuidar das mães para que isso não acontecesse. Vamos lá. Outra mãe, uma mãe incontinente. O Bion também é um analista que se viu mãe. E se viu mãe, penso eu, por muitas razões, porque o Winnicott já estava trabalhando assim, porque a mãe do primeiro filho dele morreu no parto. Então, acho que ele se viu mãe necessariamente, porque ele entendeu a falta que a mãe dele fez, a descrição dele a respeito da própria mãe, a descrição de falta. E aí ele reconhece que outras figuras fizeram este papel na vida dele. Então, por tudo isso, o Bion expande de muitas formas a psicanálise. Mas em relação às mães, ele traz para dentro, eu acho até que nem só dos psicanalistas, mas de todo mundo. Acho que ele chega mais perto daquela minha ideia de quem cuida. Ele apresenta a possibilidade de ser quem cuida, quem é capaz de sonhar o outro. Então, se a gente saiu ali, né, num percurso de resolver um conflito, passou para desejo, quando a gente chega no sonho. Possibilidade de sonhar o outro. Vamos lá. Reverie. Essa designação dada por ele, né, de raiz francesa, condição pela qual a mãe e ele, né, o Zimmermann retoma dele, ou o analista estão em um estado de sono, captando o que se passa com seu filho, não tanto através da atenção, mas muito mais pela intuição, de um modo que uma menor concentração no sensório possibilita um afloramento da sensibilidade. A reverie é uma componente da função alfa da mãe. A mãe naturalmente teria, capaz de colher as identificações projetivas da criança, independentemente de serem percebidas como boas ou não. E eu digo para qualquer um porque essa possibilidade de sonhar o outro e de acolher as identificações projetivas não se restringe, obviamente, à maternidade, mas começa aqui e continua em todas as relações. Eu vou provocar vocês. Eu acho que quando a gente não consegue essa experiência e não consegue acolher as identificações projetivas que estão arremessadas vida fora das mais variadas formas, a gente passa por intensos sofrimentos que não precisaria passar. E quando a gente não consegue sonhar o outro, a gente, como diria o Bion, quando a gente não consegue sonhar, a gente faz psicose. Quando a gente não consegue sonhar o outro, a complexidade do outro, o universo do outro, pode ser que a gente só rompa com essa realidade. Nesse sentido, a gente só promova um rompimento com aquela realidade. Vamos lá. Deixa eu só ver quantas eu ando, tá? Quase. O Bion usa, né, vários símbolos de várias formas. Então, aqui eu também fiquei usando símbolos de várias formas. Esses aqui não é para masculino e feminino, é para continente e conteúdo, mas é que com isso eu aproveitei para trazer autores mais atuais para falar sobre o paradigma da complexidade.
situando o nosso pensamento em outro marco epistemológico, para além das dicotomias excludentes. Apesar dessas coisas não terem muito a ver, deixa eu dizer para vocês qual foi a minha livre associação. Afinal de contas, o Bill mesmo dizia, né? Estou curioso para saber o que eu vou dizer hoje. Mas o que eu quero dizer com isso tudo aqui para vocês a partir, então, né, dessa abertura do Bill, muitas outras coisas se pensou. E hoje, sobre maternidade, tantas outras se pensou dentro e fora desses símbolos. Não mais em símbolos binários. Hoje a gente tem maternidade de várias formas. Hoje a gente tem maternidade nos homens, porque a gente tem os casamentos gays com o desejo de filho. Hoje a gente tem as reproduções assistidas. Hoje a gente tem uma saída daquele modelo binário de sexualidade, bem como de um modelo binário de maternidade, bem como... E aí, agora sim, né? A gente vai ter essa experiência da maternidade de uma forma simbólica. Aí a gente atinge essa possibilidade. A gente começou lá no corpo e vai atingir a forma simbólica da maternidade. Sempre promove inquietação. Um casal gay com um filho, um casal trans, uma maternidade assistida, e por aí vamos. Mas todo nascimento provoca inquietação. Então, eu acho que isso é só uma forma da gente, de fato, mergulhar na maternidade, porque todo nascimento provoca inquietação. Então, eu não podia deixar, né? Não ia falar só do lado vivo da maternidade, eu, obviamente tenho que falar do lado duro da maternidade também. Então, eu escolhi o Green nos fala da mãe morta. Uma das coisas que me incomodava profundamente em mim era falar sobre a mãe morta, porque talvez seja uma das nossas maiores dores. Pensar na mãe morta. O Freud diria a perda mais pungente na vida de um homem é a perda do pai, eu diria. Mas nesse contexto, né, talvez o Freud pudesse dar esse passo de enxergar a maternidade ali. E eu acho que me incomodava profundamente pelo pavor de pensar na mãe morta. Pelo pavor de pensar na pulsão de morte, como o Green pensou. Até que eu consegui encontrar um pedacinho que precisa da mãe, inclusive, não só, obviamente, para o nosso investimento libidinal, para a nossa pulsão de vida, mas também para a deflexão da nossa pulsão de morte. É outra razão da busca do objeto. A própria pulsão de morte impulsiona a busca de um objeto para defletir a nossa pulsão de morte. E só uma mãe acolhe a nossa pulsão de morte com toda aquela reveria. Dali em diante, não mais. Então, obrigada, Green. A mãe morta é, portanto, ao contrário do que se poderia crer, uma mãe que permanece viva, mas que está, por assim dizer, morta psiquicamente aos olhos da criança pequena de quem ela cuida. Isso aqui era o que me apavorava. Essa mãe morta, não a mãe, só a mãe que morreu, que já seria um trauma importante. Esta mãe morta mesmo, por exemplo. E isso me fez pensar em, depois de tanto me inquietar, o que fez essa pessoa não poder viver algo como a maternidade. Então, os sentimentos depressivos e a dificuldade na relação com a criança mostram uma fragilidade narcísica. E aqui eu vou falar de uma ferida, então, muito significativa, que impede essa pessoa daquela experiência que eu tinha na cabeça. O sentimento de menos mãe resulta de um trabalho compensatório, de forma superprotetora, do sujeito sufocante, ou o contrário, um evitamento. Então, essa mãe morta, que me profundamente por um bom tempo, é essa mãe impedida
E aqui, de qualquer forma, seja de gestar, seja de se sentir mãe, de uma interpretação do sonho, seja do que for, alguém impossibilitado pelas suas feridas de ser uma mãe viva. Eu vou agilizar aqui. Então, o Green fala do que aconteceu, o que não aconteceu e o que poderia ter acontecido. Já que eu estava falando de mãe morta, eu me lembrei dessa letra do Chico, né? Porque eu me lembrei da mãe morta, mas eu me lembrei automaticamente de uma das maiores dores que uma pessoa pode passar, que é ser mãe e perder o seu filho. Tanto que a gente tem Praça das Mães de Maio, das Vozes de Maio. Tamanha dor. Essa dor. Então, tem aquela possibilidade de não conseguir ser uma mãe viva e tem a possibilidade de ser mortificada pela perda de um filho. Ela falta um pedaço. Aqui sim faltaria um pedaço. Né? Tanto naquela mãe morta, quanto nessa situação, a gente vai ter aquela, então, depressão branca, psicose branca. A gente vai se aproximar de um vazio. Tá? Não põe a mãe no meio, põe a mãe no meio. Então, já que eu estou falando de mãe morta, de filho morto, eu vou chegando agora finalmente, e a Carolina me provocou quando me convidou. Pois é, inclusive para falar sobre essas situações que vêm acontecendo, e na época que ela me contatou, a situação que tinha acontecido tinha sido o atentado à creche. Eu, não, né? Eu já tenho meus problemas com falar sobre mãe morta, eu não vou conseguir introduzir como é que eu faço isso. Então, eu resolvi seguir um pouco a provocação dela, provocando ainda mais. Não põe a mãe no meio, ou põe a mãe no meio. Por ocasião daquela situação, eu estava estudando bullying. Não foi a partir daquela situação, eu estava estudando bullying. E estava pensando nas situações extremas, então, de quem não teve este continente, esta mãe suficientemente boa, não teve este seio, não teve uma triangulação, não teve nada disso, a gente vai ter alguém absurdo sofrendo. Eu não sei vocês, mas obviamente eu me sensibilizei absurdamente com as mães daquelas crianças, assim como me identifico, sensibilizo com as mães das crianças que sofrem qualquer nível de violência. Por isso que eu disse que eu estava estudando muito, qualquer nível de violência. Mas eu sempre penso na mãe daquele. Isso sempre me passa na cabeça. E a mãe daquele que cometeu. Às vezes penso nessa mãe como a mãe morta do Green, a mãe que não conseguiu estar viva, a mãe que não conseguiu se manter viva. Tem esse outro conceito, né? A gente precisa sobreviver aos filhos e continuar vivo, e continuar vivo, e continuar vivo, acontecer isso. E é por isso que eu trouxe essa figura e essa música do Chico, que por muito tempo eu ouvi essa letra é o Meu Guri, é uma música do Chico. E no início da música, ele vai cantando um guri, né? Que chega do trabalho suado, cheio de anéis, correntes, entrega, dá de presente, e que sai cedo para trabalhar, e que não chega de madrugada, que está sempre tão ocupado, e que chegou a trazer uma bolsa já com os documentos, né, para se identificar. Então, a letra vai contando, e aos poucos na letra a gente vai entendendo que é alguém criminoso, que é isso que está sendo cantado. Mas até aí não era minha surpresa.
é que eu passei muito tempo ouvindo essa música cantada pelo Chico, achando, como lá no início, que era um pai que cantava, né? O meu filho chega. Até que por algumas nuances eu entendi que era uma mãe que cantava. A voz era do Chico, mas era uma mãe que cantava. Porque aqui no final, né? Então chega estampado, manchete, retrato, venda nos olhos, legenda, iniciais, não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Só uma mãe diria, ou uma função materna, poderia dizer isso a respeito de um filho com posto estampado em manchete de jornal. E quando eu me deparo com esses casos, né, eu penso na mãe que talvez nem isso tenha conseguido fazer, porque esse aqui roubou bolsa, roubou colado, mas aquele lá, agora vem, então, quando tem falha no cuidado, não foi uma mãe que falou, foi uma comunidade. Em tudo que eu acabei de dizer, a gente tem a mãe, a gente tem o pai, o pediatra, a gente tem a prof da escolinha, a gente tem a Dinda, a gente tem a vizinha, a gente tem... essa frase do Minha Couto é em cima de um provérbio africano. Então, embora a experiência da maternidade seja absurdamente intensa, ela absurdamente íntima, ela não pode ser deixada na solidão, como qualquer ser humano. Não pode se deixar na solidão. A experiência da maternidade também não. Então, ali, certamente teve uma falha de todo mundo. E a gente precisa de todo mundo para cuidar. O que diria Freud, o que diria Klein, o que diria Winnicott sobre essas situações extremas aqui? O Freud diz lá em Mal-Estar na Civilização que a gente tem sofrimento de várias formas, mas que o que mais vos faz sofrer é a relação com os outros. Então, cuidar desta relação e cuidar da relação de uma mãe com um filho, certamente é cuidar da relação com os outros. Pode diminuir o mal-estar na nossa civilização. A Klein vai dizer que crianças que esperam ser cortadas, decapitadas, devoradas e assim por diante, sentem-se impelidas a se comportar mal para serem punidas, pois o castigo real, por mais severo, será sempre tranquilizador em comparação com os ataques assassinos que esperam de pais fantasticamente cruéis. Seja no seu mundo fantasioso, que dirá se de fato tem tais cruéis? E o Winnicott ainda diz que ele realmente queria, quando roubava dinheiro, comida e outras coisas, era a sua mãe. E ele ainda, da forma dele de ser, é uma mãe suficientemente boa. E diz que a tendência antissocial implica esperança, busca. A única forma da gente conseguir se aproximar, então, dessas coisas é se a gente continuar enxergando como uma busca, como forma de esperança. O último para eu ouvir vocês, o final da poesia. Você que é onírico, sábio, vassalo, me tiraniza e perde a fala, o fôlego, o faro, me organiza e ganha o futuro, e ainda segura o jogo duro de visão independente da minha respiração. Espia dos meus bastidores, olhou minhas entranhas enquanto virava seguinte. Volto ao início para a gente poder agora conversar sobre boa parte dessas coisas todas, ou tantas outras, sei lá, o que você deixa. Muito obrigada por essa fala tão profunda e sem fim em relação à maternidade. É um assunto bem complexo, né? E agora a gente pode abrir o espaço para conversar, para tirar dúvidas, fazer perguntas. É à vontade. Aproveitar o momento. Eu queria perguntar
sobre a parte que falaste de sonhar o outro. Eu falasse um pouco mais sobre a incapacidade, sobre a capacidade de sonhar. Boa. Eu te confesso que nessa sequência eu fui brincando aqui, né, das mães que a psicanálise teve, de que forma a psicanálise foi vendo as mães. Eu acho que a gente foi ganhando sempre. E esse foi um ganho muito importante. E começando pela mãe e o seu filho, né? E depois continuando com o analista, que é uma decorrência aqui. A mãe sonha em todos os sentidos do seu filho. Primeiro sonha ter um filho. Sonha como seria, sonha uma porção de coisas. Mas isso aqui é um sonho meio contrário. Quando ela tem o filho, ela começa a sonhar o que ela está vivendo com o filho. Então ela começa a oferecer símbolos para aquilo que está sendo vivido. Ela pode oferecer símbolo de que está tudo bem. E algumas experiências vão ser entendidas como bem. Só que é chamado de sonho porque como essa linguagem com o bebê ainda não é com os símbolos que a gente conhece, é com outros símbolos. Com um pouquinho de restos diurnos ali que são vividos entre a mãe e o bebê. E muito do seu inconsciente e dos seus registros. Que é como se constrói um sonho. Então, a mãe vai construindo na relação com o bebê essa condição de sonhar o que está sendo vivido aí e oferecer esse sonho para o bebê, que vai, então, sonhando também. Então, essa função alfa é receber o que do bebê ainda não é bem um símbolo, são elementos beta, são afetos, e ela simboliza o que é aquilo. Então, o bebê que está lá, né, meio desesperado, fome, estranheza, e a mãe recebe isso, entende que está com fome ou está estranhando o ambiente, ela naturalmente cria um símbolo para ele, e isso tanto tranquiliza ela quanto tranquiliza ele, porque se ela oferece esse símbolo, ela já nomeia e tira aquela angústia. Está tudo bem, se é fome tem solução, se é estranhar o ambiente tem solução. Se é fome eu vou te oferecer alguma coisa, se é estranhar o ambiente eu vou oferecer outra. Mas ela precisa sempre sonhar aquilo que está sendo vivido. Ali no início da relação, que é inclusive receber identificações projetivas do bebê, transformar aquilo em algo inteligível e devolver para o seu bebê de uma forma passível para ele. Aquilo ali vai ser a principal experiência de um bebê, porque não tem outros símbolos que não sejam isso. Mas vai ser importante vida fora, porque a gente vai continuar, apesar de já ter outros símbolos, usando de novo essa condição. Eu preciso sonhar o que as pessoas estão me trazendo. Pessoas todas. O filho maior, o parceiro, o paciente. E aqui vem a possibilidade de sonhar o paciente também ali e tancar para nós. O paciente nos conta alguma coisa, e eu gosto da abordagem do Bion e eu gosto da abordagem do Ferro. A gente precisa fazer um sonho dirigido, como diriam os cineastas, porque a gente faz com técnica. Mas a gente precisa criar um cenário, um enredo, personagens, relação entre os personagens, uma história. Fazer cortes que façam sentido ali, porque a pessoa nos conta de trás para frente, de frente para trás, com símbolos que a gente não conhece. E quando a gente senta e ouve com essa disponibilidade de sonhar aquilo, a gente consegue nomear, oferecer um sentido
Pode ser que o paciente rejeite, que o que a gente sonhou não corresponde. E aí ele vai nos oferecer de novo uma identificação projetiva e a gente vai precisar sonhar de novo. E infinitamente. Porque o inconsciente é infinito e a melhor maneira da nossa via régia para o inconsciente é o sonho. Só que a gente vai sonhar acordado o tempo. Então é muito interessante essa proposta da possibilidade de sonhar. E se alguém nos sonhou, a gente vai poder levar essa condição adiante. A gente interioriza essa função alfa, a gente se alfabetiza. Chega a ser gostoso sonhar um paciente. É diferente de entender um paciente. Sonhar um paciente. Eu falaste numa colega que falou sobre a analista grávida também. E isso me fez lembrar de muitas situações. Né? Seja durante... Eu gestei, né? Eu tive um filho biológico. E outros tantos não, mas gestei um filho e agora eu me lembrei disso. Quando eu gestei, na minha relação com os pacientes, eu ofereci para eles um símbolo que ajudou eles, funcionou como um resto diurno ali, para eles sonharem coisas que antes eram muito angustiantes. Ali tinha um símbolo na frente deles, para eles sonharem, obviamente, suas experiências. E essa foi uma experiência que eu gostei muito. E me lembro de colegas terapeutas, psicólogas, psiquiatras, que ou em supervisão ou em tratamento, se angustiavam muito, que agora eu me lembrei disso, se angustiavam muito de como seria elas atenderem aos seus pacientes estando elas grávidas. E eu sempre curti muito também a gravidez delas, porque eu curto maternidade em qualquer condição. Mas eu curti muito a gestação delas, porque elas se sentiam angustiadas, porque elas se sentiam mãe de segundo filho. Eu tinha ali o paciente, então elas se sentiam mãe de segundo filho, estou traindo meu primeiro filho, estou dividindo o amor que eu tenho pelo meu filho com outro bebê. Então elas se sentiam mãe de segundo filho. Ou se sentiam tantas outras coisas de acordo com as histórias delas, de terem irmãos ou não terem irmãos. E eu sempre curti muito, porque afora, então, né, elas já terem uma experiência de conhecerem um pouco mais de si, inclusive atendendo, elas ofereciam uma oportunidade dos pacientes também poderem experimentar as suas fantasias com a sua própria gestação ou com gestações que acompanharam, viveram, seja da forma que for. Então, é uma hora de muito sol, porque tem muito acesso a muitos sentimentos. Eu me lembro da minha primeira gestação, que para mim era inacreditável, que ao final dos 9 meses eu saí uma pessoa inteira, uma criança inteira. Mas na segunda você sabe que vai acontecer. Mas era mais surpreendente, assim, inacreditável, que no final da gestação ela nasceu perfeita. São diferentes, né? As situações são bem diferentes. Cada uma. Tem muitos jeitos de ser mãe. Cada vez que se é de um jeito, cada relação. Alguns medos se perdem da primeira para a segunda, porque você sabe que é possível.
E na terceira não dá tempo, porque tem 2 em casa de espera. Não dá pra fazer. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre, assim como a gente te trouxe, né, para a psicanálise, o modelo da analista como sendo a mãe, né? E a partir disso, a possibilidade que a gente tem de sentir um ódio pelos nossos pacientes. Né? O espaço, seja na cultura, seja na família, para a mãe sentir o ódio dessa criança, que parece sempre algo dificultoso de existir. Boa. Eu comecei lá no início, né, com toda a ambivalência da gestação. Assim como eu falei, muito do que é vivido ali na gestação vai continuar sendo vivido na relação, a ambivalência. Acho que naquele modelo da Klein, especialmente do Bion, né, aquelas posições iniciais, elas não são fases, né? Não são estanques lá no período, elas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, aquela ambivalência lá é muito intensa no início, porque ali tem a possibilidade, sim ou não, né? Já que a gente está falando de ambivalência, ali eu poderia estar grávida ou eu poderia não estar, não ter engravidado. Então, ali ela é muito intensa porque é uma concretude, eu poderia ou não. Mas é um problema para as mães. Então, aquela ideia lá da culpa, né? É um problema para as mães. Tem um termo que é da Letícia Glosser, que é a maternidade glorificada. É um problema porque desumaniza a mãe. Então, se esteve nas minhas entranhas enquanto se tornava ser humano, eu também fui me tornando e tornando de novo ser humano. Ser humano assim, que ama e odeia, que faz todos os vínculos, como diria o Bion, né? Faz o vínculo de amor, e o vínculo de ódio, e o vínculo de conhecimento. E o vínculo de amor, isso mesmo, Freud, o vínculo de amor não é o contrário do vínculo do ódio, um não exclui o outro. O contrário do vínculo de amor é não amor, e o contrário do vínculo de ódio é não ódio. A possibilidade de amar e odiar é permanente. E para as mães, evidentemente, também. E esse mito da maternidade glorificada perturba a maternidade. Então, eu concordo com o Winnicott, que ele alivia as mães na puericultura, alivia as mães na pediatria, alivia as mães na psicanálise. Pode, evidentemente, falhar, odiar, não querer, seja o filho, seja a tua própria maternidade, porque essas duas coisas muitas vezes voltam a caminho juntas. Tem momentos da mãe odiar, naturalmente, como todos os vínculos muito intensos, e simultaneamente odiar a si, porque me odeio ou nessa condição de mãe, ou sendo a mãe que eu estou sendo nesse momento. Então, essas coisas fazem parte da maternidade, e acho que tanto o Winnicott quanto o Bion diminui um pouco esse mito da maternidade glorificada. Tem, obviamente, milhares de abordagens a respeito disso na cultura, como tu disseste, bem mais difíceis ainda. Considerarás na dor, no sofrimento e na renúncia. Da cultura, da nossa cultura ocidental. Ou a mãe, ela já desde o início do que eu estava falando, a mãe não é mais vista
como filha, mulher e mãe. Outro problema importante dessa maternidade glorificada, ela deixa não só de poder ter seus sentimentos, mas uma parte significativa da sua identidade. Então, todas essas contribuições da cultura atrapalham a maternidade. E acho que pensar que existem muitas formas de ser mãe também favorece a maternidade. Muitas formas. Tem muitos filhos, tem muitas formas de ser mãe. Seja a mãe biológica, seja a mãe biológica. E aceitar que se vai ter raiva do filho é um passo importante no processo da maternidade. Se a gente tem defeitos, já tem o dia de insegurança. Quem mais? Então, quando eu disse na maternidade, a busca pelo outro é também para a definição da pulsão de morte, isso também, obviamente, vale como dizer bom. Eu também, nesta relação, vou buscar o outro, inclusive, possibilidade de uma continência da minha agressividade. E se tudo correr bem, é o melhor lugar. Porque eu não vou matar o filho e o filho não vai matar a mãe. Se tudo correr bem, é o melhor lugar para isso acontecer. É a melhor relação para isso acontecer. E se ela acontecer bem aí, possivelmente ela não vai acontecer em outras relações. Eu disse que eu sempre penso na mãe, por exemplo, de quem entrou numa creche na puta. E uma das coisas que, fora o que o Lucas falou, eu estava buscando uma mãe. Estava buscando porque não teve, ou porque, como diria a Klein, tem a fantasia de que de fato matou a mãe. Caso ela não estivesse, a fantasia de que de fato matou a mãe. E aí, na sequência, busca punição pelo seu crime. Qualquer punição seria menor do que a punição por ter matado a própria mãe. Então, é bem importante a existência e a continência da agressividade na relação. A biblioteca da Elizabeth Battister, que ela escreve muito do amor materno, né? Que é um sentimento como qualquer outro. Então, ele é construído, né? Não é nada imperfeito. Esse outro mito, né, de que a maternidade é inata. Volta e meia surge essa ideia, a maternidade ela é inata, e cada vez mais se pensa que não, seja pelas mulheres que não buscam a maternidade, seja por homens que buscam ter filhos trans. Então, ela não é... cada vez mais se pensa que ela não é nada. Mas é diferente um casal gay buscar uma criança. Certamente que é diferente. Mas há que se pensar que, bom, se não houvesse um desejo de criança, este casal não precisaria fazer nenhum empenho. Nunca iria surgir uma criança de mesmo. Porque um casal faria toda a caminhada que faz como uma criança se realmente não houvesse desejo. Então, a maternidade, ela é construída, ou não, construída de várias formas. E, às vezes, a outra frase que me perguntam junto é assim, tá, mas a biologia é o destino. Uma frase freudiana, né? A biologia é o destino. Sim, eu não estou descartando, como diria Green, onde fica o corpo, né? Não estou descartando. Eu só não estou achando que o que a gente enxerga como corpo
significa o corpo, afinal de contas, o corpo é um corpo físico e um corpo simbolizado. Isso a gente entende em muitas situações. Pessoas que se veem de uma dada maneira, e aqui a gente pode ir do mais raso ao mais profundo. Pessoas que se veem unidas, se veem velhas, se veem... Nosso corpo é um corpo físico e necessariamente um corpo simbólico. Então, o corpo materno, ele é necessariamente um corpo simbólico. Uma coisa que eu acho muito interessante na maternidade, quando a gente se torna mãe, a gente se perdoa pelo filho que foi. Porque coisas da ordem da agressividade naturalmente acontecem. E a gente se dá conta que a gente, enquanto mãe, a gente não tem ódio do filho que está... E quando nossos netos, a gente olha assim, tu serás a minha vingança. Já tô querendo essa experiência, né, Gurias? Quer dizer, não estou querendo bem agora, ainda está cedo para eu ter. Já estou por essas. Eu acho que tem coisas engraçadas, assim, dessas, né? Quando eu estava lá, né, terminando a residência, uma colega minha engravidou, desejada, gestação, estava super afim, e aí ela teve bebê. Eu não tinha filho, ela tinha. E ela, é super bom ser mãe, a humanidade nos perdoa. Porque, por um tempo, ela chegava atrasada, ou falhava com alguma coisa, ou que bom ser mãe, a humanidade nos perdoa. E eu, cabreira, não tinha filha ainda, eu olho, o pior é quando a humanidade nos cobrar tudo que a gente ficou devendo. Eu sempre tenho medo, eu acho que nada nessa vida é de graça, estão nos dando, vão nos pedir lá, mas... Então, eu acho que a gente se perdoa, a gente perdoa as mães da gente, né? Quando a gente tem experiência da maternidade, qual seja, né? Quando a gente é aquilo que eu falei lá no início, quando a gente é quem cuida, a gente entende o que passou quem cuidou, a gente revive quem cuidou. Quando eu era adolescente, nas minhas eternas brigas com a minha mãe, né? Que felizmente se resolveram, possivelmente quando ela virou avó, porque aí tudo se resolve. Nas minhas eternas brigas com a minha mãe, uma das ameaças dela, para mim, era muito engraçada, e eu digo para ela, eu vou citar isso, tu vai te tapar de vergonha. Ela me dizia assim, tu vais ver, tu vais ter uma filha igual a ti, mas uma fúria, assim. Esse era o clímax. E eu, desaforada como sempre, olhava para ela e dizia, tomara! Hoje eu já não diria a mesma coisa. Hoje eu já estou repensando conceitos. Hoje eu estou repensando conceitos. Mas era muito engraçado o nosso embate. Por causa disso, por essa revivência, por essa possibilidade. Agora estamos no horário. Mas quero te agradecer por ter esse convite, foi muito bom te ouvir. Acho que reverberou de várias formas dentro da gente, né? Navegamos em vários lugares que a maternidade nos convida. Quero agradecer muito estar aqui com vocês, é sempre tão gostoso. E acho que é parte do que eu falei, né? É continuar levando adiante a boa experiência de acolhimento